Coisas que eu não faria se eu estivesse iniciando hoje na área da beleza. Eu sei, gente, que quando a gente entra no mercado da beleza, a gente entra com a nossa consciência achando que basta aprender técnica, basta ali fazer alguns conteúdos sem estratégia que a cliente vai cair do céu. Mas não é bem assim que funciona e tem alguns erros que você pode cometer que pode atrasar o seu crescimento na área da beleza e até mesmo te impedir de viver da área da beleza. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês algum desses erros, alguns eu cometi, outros eu já vi outras pessoas cometerem, e hoje eu resolvi compartilhar aqui um pouco desse aprendizado que eu consolidei aí ao longo desses quase 5 anos de experiência no mercado da beleza. Então vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa para poder falar, tá? O primeiro erro que eu vejo muitas profissionais cometerem é querer postar para viralizar. Então, em vez de ela criar um conteúdo estratégico para atrair cliente, um conteúdo que posiciona ela como a profissional que a cliente quer ali ter para poder fazer o procedimento nela, ela começa a postar trendzinha, né, na intenção de viralizar. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, ou ela não viraliza, e aí ela só posta mesmo, e aquele post fica ali sem nenhum engajamento, sem nenhum propósito, ou ele até viraliza, mas ele viraliza do jeito errado. Ele viraliza e começa a trazer profissionais para aquele vídeo. Então, você já percebeu aqueles vídeos de trends que às vezes tem um tanto de curtida, um tanto de comentário, só que aí na hora que você vai ver, é tudo profissional comentando, perguntando como é que aquela profissional teve aquela ideia, como que ela editou, como é que ela fez, e não tem nenhuma cliente. Sabe por quê, gente, que isso acontece? Eu gosto de falar que a gente tem que fazer um conteúdo estratégico. E para a gente colocar isso na nossa cabeça, a gente tem que parar de olhar para o nosso ego, para a nossa métrica de vaidade e começar a focar no Pix. Por quê? 90% das clientes, gente, não interagem, não engajam mesmo, tá? 90% das clientes, elas não vão comentar com tanta frequência, não vão curtir tanto assim, mas elas estão observando. Eu mesma já tive posts que, se você olhar, você falava assim, nossa, esse post aqui tá flopado. Post com 2, 3 curtidas, nenhum comentário, mas foi exatamente aquele post que me trouxe 1, 2 clientes, às vezes até 3 clientes. Então, às vezes você tem que parar de olhar essa métrica de vaidade de quantas curtidas teve, quantos comentários, e começar a olhar quantas clientes aquele post te trouxe. Ou então começar a olhar pela perspectiva de porque às vezes, gente, a cliente vai chegar até você por causa daquele post, mas ela não vai te falar que veio exatamente por causa daquele post. Então você tem que começar a olhar para a sua criação de conteúdo e pensar assim: como esse conteúdo vai me posicionar na mente do meu cliente? Ele vai me posicionar na mente do meu cliente como a profissional que ele está procurando? Esse tipo de conteúdo aqui comunica com o meu cliente ideal? É isso que você tem que pensar, porque aí você começa a ser muito mais estratégica na sua criação de conteúdo. O segundo erro, que eu já cometi bastante, mas, gente, que atrapalha demais a nossa evolução, é ficar se comparando. Então, se você está começando agora na área da beleza, ou já está há muito tempo, e de vez em quando você começa a se comparar com outras profissionais que já chegaram mais longe que você, que já entregam um resultado melhor, que já tem um número de clientes mais alto, e você fica assim, nossa, por que eu não consigo? Por que eu sou assim? E começa a se comparar, gente, não faça isso, tá? Por quê? Primeiro, às vezes você está começando na área da beleza, e aí você está se comparando com uma pessoa que está no mercado há 5, 10 anos, e você está lá se comparando dizendo que você começou agora. Ou então, às vezes você está se comparando com uma pessoa que tem uma rotina totalmente diferente da sua. Imagina comigo. Imagina aí que você é esposa, é mãe, você tem uma casa para poder cuidar, e aí você está se comparando com uma profissional que às vezes é solteira, às vezes ainda mora com os pais, é mais nova que você. Então, concorda comigo que a rotina são totalmente diferentes? Que a pessoa que ela é solteira, às vezes mora com o pai, ou às vezes até mora sozinha mesmo, ela vai ter muito mais tempo para se dedicar ao trabalho dela do que você, que é mãe, que é esposa, que tem uma casa para cuidar. É lógico. E quanto mais tempo a pessoa se dedica para o trabalho, né, mais resultado ela tem. Então, você não pode se comparar, porque são rotinas completamente diferentes. Então, não se compare, tá? Aproveite seu processo, siga o seu processo, que uma hora dá certo, tá? O importante é você realmente investir em conhecimento, né? Se dedicar ali na proporção de tempo que você tem. Eu sempre falo que é importante você ter uma rotina para que você consiga fazer aquilo que você
se propôs a fazer, dentro da sua realidade, dentro do que você precisa fazer no seu dia a dia, além de trabalhar, mas que você tenha uma rotina que te permita trabalhar, se dedicar para o seu trabalho e ter resultados de acordo com a sua realidade. E o terceiro e o último erro que eu quero listar aqui com vocês, e o mais importante, eu diria, é o seguinte: ouvir tudo o que falam na rede social. Gente, esse erro eu vejo muitas profissionais cometendo. Por quê? O que acontece? Entre uma cliente e outra que tá ali com aquele tempinho livre, ou então, né, chegou do trabalho, tá cansada, vai lá rolar feed. E aí começa a vir um tanto de gente falando um tanto de coisa. Uma hora chega um falando que é pra você fazer isso, outra hora chega um falando que é errado você fazer aquilo. E aí você começa a ficar doida, ouvindo todo mundo. E o que acontece? De duas, uma. Ou você não aplica nada do que você está escutando, porque você fica tão cheia de informação que você não sabe para onde você começa, o que você faz, o que você não faz, que acaba que você não faz nada, porque excesso de informação, de opção, te trava, tá? Isso é comprovado cientificamente no nosso cérebro. Excesso de opção nos trava, então você não faz nada. Ou, o que você faz? Cada dia você testa o negócio. Então você viu que postar trend dá resultado. Aí você começa a postar trend adoidado. Aí no outro dia você viu que para você ter cliente você precisa vestir tal coisa. Aí você começa a vestir tal coisa. Aí no outro dia você viu que para você ter cliente você precisa colocar tal coisa na bio. E aí você começa a colocar. E gente, quando você vai ver, você começa a fazer um tanto de coisas que não se conectam. Por quê? Tudo para você ter resultado, uma estratégia. Primeiro, que uma estratégia ela tem começo, meio e fim. Então, ela tem uma sequência lógica para que você tenha resultado. O primeiro ponto é isso. É por isso que todo mentor precisa ter uma metodologia e é por isso que eu tenho a minha metodologia própria, que é um caminho que você segue nas etapas certinhas para que você alcance o resultado que eu te prometo, que é viver da área da beleza. Isso precisa de uma sequência lógica, de um passo a passo lógico. E outra coisa, toda estratégia que você aplica precisa de tempo para ter resultado. É igual plantar, gente, não adianta. Você vai plantar ali uma semente hoje, ela vai nascer amanhã, ela vai dar broto amanhã? Não vai. Ela vai com o tempo. Por quê? Porque você vai plantar, você vai regar, você vai voltar ali de novo e vai cuidar daquela planta de novo até ela começar a germinar. Mas isso é com o tempo, não é da noite para o dia. Ou seja, você precisa dar tempo àquela estratégia dar certo. Então, se você ficar fazendo uma coisa hoje, outra amanhã, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você não vai ter resultado nunca, porque você não dá tempo para as coisas. Então, o que eu faço? O que eu fiz no meu início, inclusive? Eu escolhi um mentor. Pode ser, gente, um mentor de cada assunto, porque, por exemplo, eu não falo muito de técnica no meu perfil. Eu sou uma designer e se você é outra designer, procura por isso. Eu não vou te ajudar tanto explicando sobre técnica. Eu tenho sim meus cursos que são presenciais, mas às vezes você quer de outro estado e eu também não falo muito disso abertamente no meu perfil do Instagram, não dou tantas dicas sobre isso aqui no YouTube também. Sobre técnica, falo mais sobre gestão, sobre estratégia, conseguir cliente, mentalidade empresária, prospecção de cliente, atendimento, enfim. Falo mais dessa área, então eu não falo tanto de técnica. Então, se você estiver procurando um profissional para falar de técnica de unha, técnica de cabelo, de cílios, sobrancelha, eu não vou ser essa profissional para você. Então, você vai escolher uma pessoa que fala só de técnica e você vai ouvir. Quando for de técnica, você vai ouvir só aquela pessoa. E aí, vamos supor que você começou a estudar sobre marketing. Então, você vai procurar uma pessoa que fala sobre marketing, vai ouvir somente aquela pessoa quando o assunto se tratar de marketing. Ou seja, você vai ter um mentor para cada área que você está estudando. Simples, porque aí você vai seguir, como eu disse, uma metodologia, um passo a passo claro e objetivo que vai te levar da situação que você está hoje para o resultado que você quer atingir. É simples e prático assim, gente. Então, inclusive, aproveitando aqui a minha deixa, se você quer aprender a viver da área da beleza, a ter resultados maiores, a crescer, né? Às vezes você está começando na área, então você ainda está ali perdida do que você tem que fazer para começar a atrair as primeiras clientes, para se posicionar nas redes sociais, você acabou de achar o perfil certo, ou então você já está na área há mais tempo, já até tem um resultado ali na área da beleza, às vezes já até vive exclusivamente disso, mas você sente que você pode mais, você pode ganhar mais, você pode crescer mais e você pode viver com mais liberdade da área da beleza, você também chegou no perfil certo, gente.
Como eu disse, eu tenho uma metodologia própria, que é a minha metodologia 5Ps. Nela é um caminho claro, uma jornada que te leva do estado que você está hoje para que você consiga viver da área da beleza com liberdade financeira e de tempo. Então, nesse caminho, eu passo por 5 passos, né, que são os 5Ps, que é o meu método para que você consiga viver da área da beleza. Então, o primeiro P, por exemplo, eu te ensino a pensar como uma empresária, né, a mudar a sua forma de pensar. No segundo P, eu já te ensino a como se posicionar melhor nas redes sociais, a como criar um conteúdo ali que atrai a cliente qualificada para o seu perfil, né? A estruturar ali o seu perfil para poder atrair esse cliente. Já no terceiro P, eu te ensino a prospectar clientes para você não depender só do cliente e no seu WhatsApp querendo agendar o horário, mas para você correr atrás dos clientes. Já no quarto pilar, eu te ensino a proporcionar um atendimento 5 estrelas que fideliza o seu cliente e faz ele te indicar. E no quinto e último módulo, eu te ensino a como prosperar, para você fazer uma gestão financeira e ter resultados na área da beleza e não ficar trabalhando igual uma doida o mês todo e chegar no final do mês você não ter nem dinheiro para pagar as suas contas. Então, é uma metodologia clara, com métodos, passos, o passo a passo completo para você conseguir viver da área da beleza. Essa formação vai abrir vagas em breve para vocês. E para quem estiver na lista de espera, que é um grupo VIP que eu criei para você que tem interesse em participar da formação, para quem estiver dentro desse grupo, vai ter condições especiais para você fazer a sua matrícula, além de que você vai ficar sabendo em primeira mão da data exclusiva que será esse lançamento. Então, se você quiser participar dessa lista de espera, eu vou deixar o link aqui do grupo aqui na descrição. É só você clicar e entrar lá e aguardar os próximos passos, porque em breve a formação vai abrir as matrículas e você vai aprender a como viver da área da beleza. Então, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Comenta aqui pra mim o que você achou. Comenta também qual que é a sua maior dificuldade hoje na área da beleza para que você consiga viver ou crescer o seu negócio na área da beleza, que eu vou te ajudar no próximo vídeo. Lembrando que aqui no canal tem vídeo novo 2 vezes por mês, então se inscreve no canal, deixa o seu joinha também para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Ativa também o sininho da notificação para quando eu postar vídeo, o YouTube te avisar para você não ficar de fora dos próximos conteúdos. Eu espero de verdade que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. E também na lista de espera da formação, viu? Entra logo para você garantir a sua vaga quando abrir as inscrições.